Muito boa tarde. Hoje, sexta-feira, 2 de setembro deste ano, 2022, damos graças ao nosso Pai Celestial, Criador dos céus e da terra, por ter nos enviado neste tempo o seu anjo mensageiro, o anjo que ele prometeu nas Sagradas Escrituras enviar no meio da sua igreja com essa mensagem que chame junta os seus escolhidos, e este trabalho já o fez, se realizou e nos colocou na posição do lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, qual é sua igreja, e por meio dessa mensagem que nos trouxe o anjo do Senhor, estamos sendo preparados para obter a fé de rapto, a fé de transformação, a fé para poder ir à ceia das bodas do Cordeiro quando tivermos este novo corpo. Por isso, damos graças a Ele que tem nos enviado o seu anjo, o nosso amado irmão e amigo William Soto Santiago. O conhecemos até pelo seu nome, o nome o qual Deus colocou em seu anjo, porque o nome está em seu anjo. E ao vir em carne humana, consequentemente, Deus coloca seu nome nesse instrumento que Deus usou neste tempo final, nos trazendo toda esta mensagem, a qual contém a fé de rapto. Ou seja, que o conteúdo dessa mensagem que nos trouxe o anjo do Senhor, tudo o que contém, aí está encerrado esse mistério pelo qual houve silêncio no céu por meia hora, e esse silêncio é produzido quando se abre esse sétimo selo no céu. Ou seja, quando começa essa meia hora de silêncio na terra, está sendo revelado abertamente o que significa esse selo e o cumprimento deste sétimo selo aberto ao público. Primeiro é a igreja do Senhor, a igreja noiva, a qual Ele estaria revelando este mistério aberto com todos os detalhes para que a igreja noiva receba a fé de rapto. Ou seja, todo este conteúdo dessa mensagem que hoje nos trouxe, aí está encerrado, fechado este mistério, que seria aberto depois da igreja no cumprimento da visão da grande carpa catedral, ou seja, seria revelado nessa etapa sob carpa, sob essa manifestação que Deus teria sob carpa. E uma vez que comece essa meia hora de silêncio no céu, automaticamente na terra, já algo estaria acontecendo no meio do povo de Deus, no meio do povo do qual Ele enviou o seu anjo. Não pode ser num tempo passado, tem que ser no tempo, e no território, e nos personagens, e o povo que Ele foi enviado, ou seja, que Deus o enviou para cumprir essa promessa de trazer essa revelação a qual os filhos de Deus, os escolhidos de Deus, a Maria espiritual, recebe, e assim, com essa mensagem, depois ser aberto completamente este mistério no cumprimento dessa promessa sob carpa, a qual ali estaria sendo revelado este mistério. Na mensagem, nasceu o rei. Vamos ler aqui algo um pouco mais sobre este tema, já que a todos nos interessa, porque cada um de nós deseja ser raptado, consequentemente ser adotado, ser transformado.
queremos ir já daqui. E para isso, necessitamos compreender o caminho provisto por Deus. Necessitamos compreender como é que Deus vai estar nos dando essa fé de rapto. Porque já veio a mensagem. Agora, Deus tem que cumprir o conteúdo dessa mensagem já de uma forma, já na parte real, vamos dizer, em seu cumprimento pleno. Deus tem que cumpri-lo no meio da igreja. Tudo que foi falado pelo anjo, como o que foi falado pelo arcanjo Gabriel ali a Maria, tudo isso tem que, depois vimos que se cumpriu agora, na igreja noiva, tem que se cumprir todo este conteúdo da mensagem que nos trouxe o anjo. E tem algumas escrituras e citações que eu desejo tê-las aqui nesta saudação, para que assim estudemos de tudo isto e não nos passe despercebido o que Deus está fazendo no meio da igreja, que é nada mais e nada menos que o cumprimento do que Ele prometeu. Não deve nos surpreender o que Deus está fazendo, porque é o que Deus prometeu. E nós estivemos esperando por tanto tempo, este tempo, e já o temos em nosso meio. Na mensagem Nasceu o Rei, pregado em domingo 25 de dezembro de 2016, aqui em Caiê, Porto Rico, diz: recordem que isso já foi depois que ele ali falou aos rabinos ali na Argentina, por esse tempo, mês de novembro, e depois, quando regressou aqui a Porto Rico, prega essa mensagem e diz um extrato que foi colocado no livro da Visão da Carpa, volume 3. Aqueles que tiverem aí podem marcá-lo também. Este extrato eu usei já em outras saudações anteriormente, e agora vamos voltar a tocar para ver aí alguns extratos e uns escritos do irmão William, os quais devemos conhecer e tê-los para este estudo que começou alguns dias atrás, do que é essa chegada deste arcanjo à Virgem Maria e também o mistério da Igreja do Senhor, como surgiu, desde quando surgiu, a construção deste templo espiritual e também o mistério do que é o corpo, ou seja, o novo corpo que vamos receber. Todos esses temas vamos tocar nessas mensagens que vamos escutar neste final de semana, assim que tudo isso se entrelaça, porque toda mensagem e toda a palavra de Deus vem por uma mesma linha de pensamento. Diz, página 371 do volume 3. E neste tempo final, vemos através da história que todas as pessoas que Deus colocou em posições de mensageiros foram perseguidos à morte pelo inimigo usando diferentes instrumentos. Somente ao dizer os magos, onde está o rei dos judeus que nasceu? Porque sua estrela vimos no Oriente. O rei Herodes já pensou como matar essa criança, pelo qual tinha que ser encontrado a criança. Se nunca tinha lido nas Escrituras, nessa ocasião sim, que pediu que os escribas, os doutores no campo religioso, dissessem onde tinha que nascer o Cristo, o Messias. Disseram, em Belém da Judeia, porque assim está escrito pelo profeta. Para a vinda do Senhor, neste tempo final, tudo ficou em segredo. Porque se é aberto este mistério, o inimigo tentará impedir que se cumpra a vinda do Senhor. Esse mistério é o mistério do sétimo selo, o qual será aberto no cumprimento da visão da carpa, da grande carpa catedral, para dar a fé perfeita, a fé para ser transformados e levados com Cristo, a ser das bodas do Cordeiro. Onde é que seria dada essa fé perfeita, essa fé para ser transformados e levados com Cristo, a ser das bodas do Cordeiro? No cumprimento da visão da carpa.
Continua dizendo mais adiante, ali embaixo diz, a pergunta que vai surgir algum dia será, onde está o rei dos judeus? E vai ter a resposta correta, porque tanto os judeus como os cristãos estão esperando e buscando quem se sentará no trono de Davi e herdará o reino de Davi. Essa será uma das coisas que será aberta ao público no cumprimento da visão da carpa. Há grandes promessas, grandes bênçãos para os crentes em Cristo e também para os judeus. Os judeus estão na expectativa porque estão esperando o rei herdeiro do trono de Davi, descendente do rei Davi. E este ano, vimos através da internet que estão muito preocupados. E o próximo ano estarão mais preocupados e mais interessados em saber sobre o tema de quem se sentará no trono de Davi como filho de Davi. Ou seja, cada ano, eles vão estar mais preocupados e mais preocupados a cada vez. Portanto, oremos por Israel, porque tem essa promessa terrena de que o trono, reino e rei que estabelecerá o reino mundial de Deus na terra se sentará no trono de Davi, em Jerusalém. Portanto, temos que estar também alertas, porque algo grande Deus tem para a igreja do Senhor Jesus Cristo sob o novo pacto. E algum dia os crentes em Cristo e os judeus dirão, nasceu o rei dos judeus. Mas a pergunta antes dessa é, onde está? E essa pergunta vai ser respondida biblicamente no cumprimento da visão da carpa. Recordem que esse anjo que esteve mostrando ali ao reverendo William Branham tudo o que estava ocorrendo ali, ele foi sempre às Escrituras. E ele dizia, escrito está. Ou seja, é um mensageiro escritural. Quem estava ali mostrando ao irmão Branham tudo o que estava ocorrendo. Será tudo escritural o que estará sendo revelado, dado a conhecer? Nessa etapa do cumprimento da visão da carpa, onde não somente envolve esse dia que o irmão Branham esteve ali, mas que antes disso, inúmeros eventos estariam ocorrendo. E já sabemos e nos foi respondido que um destes eventos é a fé que estaria sendo dada para o povo de Deus, os escolhidos de Deus para serem transformados. Ou seja, essa será uma das coisas que será aberta ao público nesse cumprimento da visão da carpa. Aberta a nós, aberta aos filhos de Deus que necessitam essa fé perfeita, porque não é qualquer fé, essa fé perfeita para serem transformados e raptados. Porque, como dizia ali, Jesus, no tempo quando foi tentado, ele sempre foi às Escrituras, escrito está. Ou seja, tudo que Jesus também ali operava em seu ministério, tudo era escritural. Porque ele dizia, por exemplo, na parte quando o inimigo, o diabo, ali estava dizendo que convertesse essas pedras em pão. Imaginem, depois de estar jejuando e colocar a comer, aí seguramente isso iria cair tão pesado que até podia morrer antes do tempo. Ou seja, ele aí nesse momento foi às Escrituras e disse, escrito está. E ele dizia, não somente de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Por isso, toda palavra profética dada pelo Espírito Santo tem que estar escrita. E tudo isso que o anjo esteve mostrando ali ao reverendo William Branham, ele disse, escrito está, nessa parte onde também falou de quando uma pessoa ora em segredo e seu pai, que vem em segredo, o recompensará em público. Falou também
da Escritura. Falou escrituralmente o que estava ocorrendo ali. E se nesse momento estava cumprindo esse ministério que estava cumprindo essa profecia, essa palavra escrita, que foi escrita antes e ali estava sendo cumprida, quanto mais antes desse momento ali também, toda coisa que estiver sendo realizado por meio desses ministérios sob carpa, estariam sendo mostrados e estariam sendo cumpridos escrituralmente. Notem uma coisa muito importante aqui. Vou tentar ir o mais suave ou lento, vamos dizer, quanto a citar, para que anotem, mesmo que vão ter escrito, mas para que possam ir anotando algo aqui destes pequenos extratos que estarei lendo. E que Deus lhes abra o entendimento e nos ajude a que continuemos compreendendo tudo o que Deus está fazendo hoje. Vejam essa mensagem, o sinal da semente do tempo final. Essa foi pregada em 19 de março de 1962. Diz na página 21 embaixo, diz: está bem se eles creem nisso, porque 3 é o número de perfeição. Mas o que é que eu creio que é esse 3? Que cremos que foi isso? O 3 é perfeição, mostrando a trindade de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Foram manifestados em um homem, Jesus Cristo, o homem perfeito. Todos os outros homens falharam. Todo o demais tinha morrido, mas aqui vem um homem que não podia morrer. Perfeição. Que até a morte não podia matá-lo. Se levantou de novo. 3 é o número perfeito, de perfeição. Sabemos isso. 3 é o número de Deus em sua numerologia. Deus é conhecido pelos seus números. 3 é perfeição. 7 é número completo. 24 é adoração. 40 é tentação. 50 é jubileu. Pentecostal. Jubileu. Pentecostal. Todos seus números e numerologia são perfeitos. Agora escute, antes de fechar, quando o pequeno bebê Cristo nasceu, 3 estrelas se juntaram e fizeram uma estrela da manhã que refletia a vinda de um Cristo infante, criança, um perfeito. Que passou? O que aconteceu? Vemos um rugir nos periódicos, na televisão, por toda a nação, quando 5 estrelas se alinharam com o mundo. O que é 5? Um número de graça. Cada vez que essas estrelas vêm, algo acontece na Terra. O que acontece? 5 estrelas se alinham. O que foi isso? Que introdução é? Desde então, veja o que aconteceu. E ele escreve: 3 estrelas quando nasceu Jesus. E tenho essa citação aí para que tenham todas estas escrituras juntas. Diz na mensagem um guia que foi para que anotem também a data. Essa foi pregada 14 de outubro de 1962 pelo reverendo William Branham. Diz na página 18
Diz, quando os magos, eles não conheciam nada sobre Deus. Eles eram operadores de magia, magos. Eles estavam no Oriente. Vocês sabem, a Bíblia diz, sua estrela vimos no Oriente. Viemos adorá-lo. Eles eram do Oeste, olharam para o Leste e viram sua estrela. Ou viram para o Oeste. Eles estavam no Leste. Estávamos no Leste e vimos sua estrela no Oeste. Sua estrela vimos no Oriente. Vem? Eles estavam no Leste. Quando estávamos no Oriente, vimos a sua estrela e viemos adorá-lo. Ou seja, do leste, eles viram a estrela no oeste. Eu posso imaginar vendo esses homens se preparando para ele. Eu posso me imaginar uma das suas esposas que disse a ele, olha, você tem tudo carregado, mas onde está o teu compasso? Ele disse, eu não vou usar um compasso dessa vez, pois como vai cruzar ao outro lado da grande montanha? Recorde, eles tinham que cruzar o rio Tigre e descer pela planície, e depois eles tinham uma viagem de 2 anos sobre camelos. Como vão fazer? Disseram, pois nem sequer vai levar um compasso? Disse, não. Como irás? Vou da maneira provista por Deus. Bem, não podemos ter nossos próprios compassos, nossos próprios instrumentos. E não podemos dizer, eu com isto, eu vou chegar e com isso eu vou conhecer, e com isso eu vou alcançar a meta da minha transformação. A pessoa tem que deixar toda a coisa de lado e se agarrar, agarrar a maneira provista por Deus para chegar. Diz, vou na maneira provista por Deus. Essa estrela que está longe vai guiar-me a este rei. Isso é. Sua estrela vimos no Oriente e a seguimos todo o caminho até aqui ao oeste para adorá-lo. Onde ele está? Eles seguiram a maneira provista por Deus. Eles se enrolaram num montão de créditos por um momento. Eles entraram em Jerusalém, começaram a andar acima para baixo pela rua. Essas pessoas finamente vestidas, dizendo, onde ele está? Onde ele está? Que nasceu o rei dos judeus, pois esse era a cabeça. Essa era Jerusalém. Sem dúvida, a grande igreja deveria saber algo a respeito. Onde ele está? Onde ele está? Que nasceu o rei dos judeus? Sua estrela vimos no Oriente. Viemos adorá-lo. Onde ele está? E ele escreve em cima, estrela. É igual. Lutero, Wesley, Reverendo William Branham. E também coloca estrela. É igual. Mensageiro. É igual. Elias, Moisés e Jesus. E, por último, escreve estrela. É igual. Mensageiro, pastor, anjo. E aí há algo muito mais, muito importante para que todos estejamos na expectativa. Ele faz um desenho da pirâmide com a parte de baixo das eras e escreve leste em cima, oeste. E na mensagem, a encruzilhada do tempo. Recordem que Deus, quando vai fazer algo na terra, Ele primeiro o cumpre ou mostra nos céus. Tudo o que Ele vai fazer, Ele o cumpre nos céus. Ou seja, mostra nos céus. E devem estar na expectativa de tudo que esteve ocorrendo nos céus, tanto este ano como sinais que vieram desde faz vários anos atrás. Pelo 39, 40 houve também sinais. Outro grande e poderoso sinal foi de 28 de fevereiro de 63, onde esses anjos apareceram ao reverendo William Branham, nessa constelação de anjos. E tudo isso, Deus mostrando nos céus o que Ele faria na terra. Diz, e Deus antes, depois de mostrar isso no céu, este sinal
que ele mostra no céu, já na terra, tem que estar ocorrendo algo. Como nesse tempo onde eles viram essa estrela, recordem que já levava 2 anos que essa estrela tinha aparecido, ou seja, que já tinha. Vimos na Bíblia, as Sagradas Escrituras, onde ele já tinha 2 anos. Jesus já tinha 2 anos. Mas antes disso, Deus já estava em cena. Como Deus estava em cena? Deus tinha enviado ali o arcanjo Gabriel. Ou seja, que Deus enviou esse poderoso arcanjo muito antes do cumprimento da vinda do Senhor, do cumprimento da vinda do Filho do Homem em sua primeira vinda, a qual se cumpriu em Jesus de Nazaré. Ou seja, que Deus, veja o que diz aqui na mensagem, a encruzilhada do tempo, pregado 15 de janeiro de 1956. Olha o que diz aqui. Diz: João saiu falando de milagres. João era um profeta. A Bíblia diz que Jesus disse dele mesmo que nunca antes nasceu um na terra parecido a João até aquele momento. Aleluia. Porque ele era um profeta, o maior até aquele momento. Porque era a maior encruzilhada que Deus jamais tinha tido com o diabo. Quando seus caminhos se cruzaram ali, ele ia despojá-lo e tirar tudo que ele tinha. Aleluia. João era um profeta. Gabriel era o anjo que estava ali. E ele escreve Gabriel. E também escreve o cruzar dos 2 caminhos. Ele apareceu na encruzilhada do tempo. Ou seja, Gabriel. Glória a Deus. Como 33 anos antes de que acontecesse. Ou seja, antes do cumprimento pleno para o qual Jesus tinha vindo à terra, no cumprimento da sua primeira vinda, na cruz do Calvário, já nessa etapa do cumprimento de dar sua vida ali na cruz, esse evento pelo qual ele veio a este planeta Terra, e esse momento da cruz, que cumpria esses 3 anos de sua vida, aí certamente estão dentro os 3 anos e meio desse ministério. Mas notem como o irmão Branham aqui nos diz que 33 anos antes, ou seja, antes deste evento, de cumprir esse momento da crucificação, ou seja, a obra redentora pela qual ele foi enviado em sua primeira vinda, diz que 33 anos antes que acontecesse. E, consequentemente, o enviou também. Ou seja, estava ali 28 a 29 anos antes do cumprimento dessa adoção de Jesus ou seja, do começo do ministério de Jesus para depois, os últimos 6 meses, ter a adoção de Jesus para essa obra final. Ou seja, que teve, vamos dizer, 32 anos e meio antes, o arcanjo Gabriel, 32 anos e meio antes dele ser adotado no Monte da Transfiguração, e esteve 28 a 29 anos antes dele começar esse ministério messiânico. Ou seja, de começar essa etapa final
da sua era estando aqui na terra, dos 33 anos, esses últimos 3 anos e meio que correspondem à primeira parte da semana número 70 da profecia de Daniel. Ou seja, esses últimos 3 anos e meio, Gabriel esteve antes, 28 a 29 anos, já na terra, mostrando a Maria as coisas que estariam acontecendo por meio daquele do qual ela ia dar à luz, do qual o Espírito Santo tinha feito sombra sobre Maria e tinha produzido célula sobre célula e produziu esse bebê. Agora, se contarmos desde a data onde plenamente se começou esse ministério, porque começou em 63, mas vejam vocês, já plenamente em 74, começou ali esse ministério falando a Maria, e depois, se calcularem essa data que lhes disse, de 28 a 29 anos, de começar o ministério de Jesus, e também, se calcularem aí a conta da idade que José tinha, o qual estava desposado com Maria. Vamos ver aqui. Vamos ver com calma, para que vejam este quadro tão tremendo. Vejam, diz Deus, vamos terminar. Deus começou um pouco antes para engrenar aqui. Glória a Deus, como 33 anos antes de que acontecesse. Deus começou na plenitude do tempo a advertir antecipadamente que a encruzilhada estava à mão. Ou seja, que Deus estava ali advertindo a Maria estava falando que essa encruzilhada estava à mão, porque ele estava falando ali e trazendo essa poderosa mensagem que ele estava falando a Maria. Por isso é que o irmão Branham disse: anunciaste, tocaste a trombeta na primeira vinda. Ali estava tocando a Maria, falando tudo que e todo o conteúdo dessa poderosa mensagem, dessa voz de arcanjo a Maria. E vejam aqui. Vamos ver. Estes áudios são de estudos, pois assim que aproveitamos para depois nos sentar com calma aí e estudá-los. Vamos ver aqui na mensagem os dons de Deus, porque vai com isto. Notem algo aqui. Esta foi pregada, os dons de Deus sempre encontram seus lugares. Pregado em 22 de dezembro de 1963. Diz o reverendo William Branham, está lendo em Mateus capítulo 2. E o último por aqui, e entrando na casa, viram o menino com sua mãe Maria e, postrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, ofereceram ouro, incenso e mirra. Tem uma parte onde ele define, vamos ver se eu encontro rapidinho aqui, o ouro, aqui está ouro, divindade, o incenso é igual a serviço e a mirra, morte. E aí vai estar sendo ungido para morrer. Tem uma parte que ele fala assim, mas vamos ler essa parte que ele escreve atrás dessa página.
O que significa o ouro, que é a divindade, o incenso, que é serviço, e mirra, morte. Ofereceram dons, ouro, incenso e mirra. E sendo avisados por revelação em sonhos que não voltassem a Herodes, voltaram à sua terra por outro caminho. É muito estranho aqui agora que Deus, de uma forma simples, Deus fala às pessoas por meio de sonhos. Eu creio. Mas como Deus usou neste caso, é uma maneira secundária. Agora, um sonho, se é interpretado corretamente, é o mesmo que uma visão. Se é um sonho sendo interpretado, Deus usava essa forma lá atrás no Velho Testamento e através das eras, e prometeu fazer nos últimos dias novamente. Agora, as pessoas podem comer muito e depois ter pesadelos, e isso não é real. Sonhos espirituais. Isso não enquadra quando você lê. Alguns deles poderiam ser corretos, mas ainda ali é real. Sonhos espirituais. E sabemos aqui no tabernáculo que Deus dá sonhos às pessoas e são interpretados e chegam a acontecer e são reais. Mas é uma forma secundária de fazê-lo. Ou seja, é uma forma secundária porque mais adiante vamos ver. A forma primeira é Deus através dos seus profetas, que traz a revelação ao povo. Diz agora, a razão pela que foi feito antes era porque não havia profeta na terra, nesse tempo, para interpretar o sonho. Vem? Não havia profeta para interpretar os sonhos, como José e Daniel e aqueles profetas da antiguidade. Eles não tiveram profetas por 400 anos e Deus usava um sonho para o bem-estar do seu próprio filho. Ele o fez. Ele disse a José, ele estava falando agora, de quem estava desposado com Maria. Quando ele era um homem justo, não era a intenção para difamá-la publicamente, pensou deixá-la secretamente. Não há dúvida que ela disse, mas quando viu que seria mãe, isso foi muito estranho. Vocês sabem, isso é o que acontece hoje. Deus faz coisas estranhas e é tão estranho que o homem ainda não pode vê-lo. Ele diz, do lado, quando diz, não há dúvida que ela disse, mas quando a viu, disse o anjo, do lado, vocês sabem isso, é o que acontece hoje. Deus faz coisas estranhas, diferentes hoje. É tão estranho que o homem não pode vê-lo. José não podia entendê-lo. Foi muito inusual. Ele era um bom homem, nada errado nele. Ele era um homem bom, um homem justo, mas foi tão inusual. Vejam, José provavelmente, talvez de 40 a 45 anos, algo assim, eles alegavam quando ele e Maria estavam comprometidos, ou seja, vejam, e tem que sempre ter isto em mente, o qual repetimos em várias ocasiões, do que o irmão Branham fala aí, o nosso irmão William, de que as Escrituras têm múltiplos cumprimentos e também têm múltiplas revelações. Tem significados múltiplos e significados também de revelação múltiplos também. Porque, note que nesse tempo, quando nosso irmão William se foi, que estamos falando de 2019, contando desde a data que ele coloca ali em vários escritos, desde 1977, que é o tempo onde Deus já lhe abriu mais e mais, e a cada vez mais e mais ia abrindo o entendimento dessa nova era, dessa nova dispensação, de que havia um povo e tudo isso. Por isso é que ele sempre coloca nas mensagens, nos escritos que temos por aí, e uns muito importantes, os quais, quando já essas datas se cumprirem, já pode se falar publicamente. Enquanto isso, essas datas que são futuras, é preciso deixá-las quietas até que já se cumpram plenamente todos estes eventos proféticos que há ali escritos por ele. Mas os que já estão, ou os anos que já passaram, pois podemos
falá-los, como por exemplo esse tempo que ele escreve de 1977 a 2019, por exemplo, essa data aí, que marca os 41 anos com 8 meses, 8, 10 meses, porque aí está em alguns lugares ele escreve alguns meses a mais, mas vamos dizer 41 anos com 8 meses, se você somar 1977 e somar 41 anos com 8 meses, vai dar, por aí, o ano 2019. E essa data enquadra exatamente com o que ele escreveu de março deste ano, qual foi uma data onde Deus já o chamou. Já tinha chamado em 2017, o qual, se você calcular a outra data ali, muito importante, as quais vocês com tudo isso podem ir anotando. E recordem, notamos agora, baseados em datas ou calculando datas para basear a fé em datas. O melhor, isto é para ter um conhecimento mais claro e saber onde estamos parados. E para essa data de 2019, se você contar a data desde 74 mais ou menos, aí dá mais ou menos a data que tinha José, e pode aí estar se cumprindo também algo dessa escritura, a qual houve essa experiência de José com o arcanjo Gabriel. E isso vamos continuar vendo mais adiante, mas recordem que as Escrituras têm múltiplos cumprimentos e José ali está representando o Messias em sua segunda vinda. Em algumas mensagens, o irmão William sempre colocava algo por cima e dizia que mais adiante íamos falar disso, porque José vemos que saiu de cena, depois não se falou mais de José, e recordem que José é um descendente do rei Davi, ou seja, que seria um descendente do rei Davi, da tribo de Judá, pela linha de Judá, que viria o Messias em sua segunda vinda também. Ou seja, que José é tipo da segunda vinda do Senhor. Ou seja, que esse evento que aconteceu ali em 2019 é paralelo ao que aconteceu com esse encontro de Gabriel com José lá, quando ele tinha uns 45 anos. Como diz o irmão Branham, tipo e figura do cumprimento também da vinda do Senhor em sua segunda vinda no último dia, com essa manifestação e essa experiência que José teve ali com Gabriel neste tempo final, ocorreu mesmo. Não vou falar um pouco mais disso, mas você já tem uma ideia, eu tenho um conhecimento um pouco mais claro do que esteve ocorrendo ali com essa visita que José estava ali, que estava desposado com Maria, ali nesse momento, o qual ele estava comprometido com Maria, e ali Gabriel lhe aparece em sonho. Mas vejam, algo muito importante, porque quando ele aparece, vejam aqui algo,
Diz, José provavelmente tinha 40, 45 anos, algo assim, eles alegavam quando ele e Maria estavam comprometidos. O irmão William escreve do lado, José, 45 anos. Mas aqui encontramos algo que nunca aconteceu. Uma mulher desposada com este homem e descobrir grávida. E foi tão inusual, tão estranho que José pensou deixá-la. Mas no momento decisivo, Deus enviou o seu anjo. E ele escreve, enviou o seu anjo, Gabriel. E apareceu em sonho e disse, não temas tomar Maria por esposa, pois o que está concebido nela é do Espírito Santo. E ele diz, não temas tomar Maria por esposa, e ele escreve do lado, casar-se. Que fé renascida pode ter tido quando José saiu dali? Veja, ele não necessitou de alguma interpretação. O sonho não estava em símbolos. Isso foi direto. Vejam aí tudo que estou lendo. Continua dizendo, não temas receber Maria por esposa, pois o que está concebido nela é do Espírito Santo. Ali não havia profeta para dar interpretação, por isso teve que vir diretamente, justo, direto como aquilo, de Deus para José. E agora, vejam como... Continua dizendo agora, e Deus tomou de uma forma secundária, ou seja, porque ele escreve do lado sonhos, forma secundária de Deus. Falar por profeta é a primeira. Veja como ele usou a forma secundária para falar diretamente a José. E ali não havia profeta, diz ali, mas foi uma forma direta, o qual Deus estava revelando ali a José o que ia acontecer com Maria, a qual estaria dando à luz esse filho. No último dia, esse José estaria recebendo a Maria porque do meio dela é que Deus estaria cumprindo a vinda do Senhor, os ministérios de Moisés e Elias em sua etapa final. Vejam como as Escrituras têm muitos significados, porque até isso Deus permitiu que surgisse dessa forma. Agora, alguns poderão pensar, não venham a dizer, mas agora é que tem que nascer um filho, uma criança e um bebê, e aqui é preciso esperar 30, 40 anos mais para que nasça. E tudo isso, não. Deus já tem. Já está. E esteve nos falando. E está nos mostrando. E agora, vejam de onde e desde que ângulo nós estamos vendo tudo isto. Desde o ângulo agora de José. Ele desposado com Maria. Este é outro ângulo. E é bom que saibam separar uma coisa da outra. Por isso falei agora, disse isso do... Não venham a pensar agora que através da Virgem, Maria, sua igreja, sua noiva, é que vai nascer um filho. Não, já nasceu. Ou seja, já está grandinho. Já tem uma trajetória, porque Deus, suas escrituras e suas profecias as cumpre e as reflete, ou seja, quando está cumprindo, é um reflexo do que Deus faria mais adiante, porque se você notar em Gabriel, esse arcanjo Gabriel, também, quando veio em nosso meio, esteve cumprindo também essa profecia. Houve também alinhamento planetário por ali 39 e 40 e vem inúmeros eventos celestiais ocorreram. Também houve uma trajetória, houve uma mensagem, houve um recolhimento, houve essa voz de arcanjo à noiva, houve essa aproximação a Israel, vem tudo isso como todo um pacote, num só, vamos dizer, tudo que ele cumpriu em tudo isso, ele, se viermos a olhá-lo do ângulo profético e das escrituras que têm que ser cumpridas, tudo foi cumprido. Se vocês virem aí, ele cumpriu em inúmeras coisas, mas não foi aberto, não se falou abertamente tudo isso, mas que
parcialmente foi cumprido. E tudo que ele cumpriu em sua vinda, o qual já temos o recolhimento dos escolhidos, já foram selados, já estão colocados na posição correspondente, mas faltou algo. Onde está a fé de rapto? Porque ainda estamos aqui. E então essa outra parte que é um silêncio que houve quando ele subiu ao céu e ali se apresenta, aparece esse anjo na página 80 do livro dos selos e aí se revela, quando ele diz, e aí está o anjo, aí aparece. Então, quando este anjo aparece e começa essa meia hora de silêncio, e veremos mais adiante o que ocorre durante essa meia hora de silêncio, mais ou menos estou falando dessa página. Vejam, já depois que esse anjo aparece aí, há uma série de eventos que estariam ocorrendo com a aparição deste anjo aí. E tem outro lugar também. Porque no livro de citações, se você notar, quando ele diz que não houve... O anjo não mostrou o que era o sétimo selo ao irmão Branham. Essa é uma citação que foi colocada ali no livro de citações. Note aqui algo tremendo. Onde ele diz, página 114 do livro de citações, parágrafo 1003, diz: o Cordeiro tomou seu livro quando o sétimo selo estava a ponto de ser aberto. Vimos o sexto selo, mas ele não nos deixou ver o sétimo selo. Ele não o revelou. O anjo esteve de dia em dia me dizendo essas coisas, mas depois não o fez com este. E ele escreve, o anjo revelou 6 selos ao irmão Branham, mas não o sétimo. E também escreve, não deixou ver, é igual, entender. E a nós esteve sendo revelado este grande mistério do sétimo selo em sua abertura. Recordem que o sétimo selo tem um começo e tem um final. E o sétimo selo se entrelaça com o sexto selo, que são Moisés e Elias. Porque o Filho do Homem vem com os seus anjos. E há outras revelações, ou podemos dizer, outros cumprimentos da vida de José, que estava desposado com Maria, a qual, à medida que vamos vendo estes temas, Deus vai nos mostrando e vai nos dando mais luz desse momento onde Gabriel esteve falando ali a Maria e depois a José. Ou seja, a aparição do arcanjo Gabriel nessa encruzilhada do tempo, trazendo essa poderosa mensagem a Maria, marcou que o tempo estava à mão para essa mudança de dispensação e o enviou com um tempo de antecipação. Recordem que ele, em várias mensagens, nos diz que quando entrar o último escolhido e são selados, já a porta se fecha. E já entramos numa etapa onde, já na parte final dessa encruzilhada, para começar esse novo dia dispensacional. Porque depois de 2019, como lemos há pouco tempo, que quando Deus libertou no primeiro êxodo o povo hebreu do Egito,
Já Moisés, com 80 anos, ele os liberta. Vamos ver aqui. No livro de citações. Se encontramos rapidinho. Não tinha a mão, mas vamos buscar rapidinho por aqui. Deus sempre tem um tempo para cumprir as promessas em sua totalidade, ou seja, depois de libertá-los, houve uns anos adicionais os quais sempre são para a preparação do povo. Ou seja, é um tempo muito necessário para o povo. Porque é o tempo onde Deus dá ao povo o se alistar, o se arrumar. Veja aqui, encontrei página 151 em cima. Diz a primeira dispensação, depois de 40 anos, levou 5 anos. Ou seja, levou 5 anos a Josué depois passar o mar. Ou seja, quando Moisés, já ali com 120 anos, ele os libertou quando tinha 80, e aos 120 anos, depois passaram 5 anos, e já estavam nesses 5 anos, nessa preparação, prontos para passar o mar. Ou seja, que esse tempo, Deus já tinha, vamos dizer, já em seu programa, porque vejam, notem, se você somar 120 e somar 5, são 125 anos, vamos ver aqui algo, são 125 anos, 125 anos, que é, se você multiplicar 41 anos com 41 anos e 8 meses por 3. Calculem para ver se dá 125. Vamos ver, eu creio que dá 125 anos. Creio que dá 125 anos. Ou seja, sim, dá 125 anos. Ou seja que já para a quarta vigília, ou na quarta geração, tudo é na quarta. Vejam como, depois que passaram essas 3 horas da hora da sua vinda, porque ele aos 120 anos, depois de 120 anos, se vai Moisés, e depois corresponde esse último tempo a Josué. Ou seja, Josué seguiu com essa obra de liberação, ou seja, concluir essa obra de liberação, porque já foram libertados por Moisés quando saíram do Egito, mas tudo isso é parte deste êxodo. Já ao final, correspondeu a Josué terminar essa hora da vinda, dessa hora da hora da sua vinda. E vamos ver algo que... Porque, por exemplo, se você calcular, isso já devem
vocês calcularem aí e não deixá-lo aqui gravado, mas calculem. Vocês já contem com a mensagem, creio que foi uma introdução de um domingo, e foi falado algo da vida de Moisés. Juntem com isto e vão ver um quadro aí bastante claro de todo este êxodo que Deus cumpriu ali com o povo hebreu, no primeiro êxodo. E se vocês notarem o segundo êxodo, ocorreu o mesmo. Diz a segunda dispensação, depois de 40 dias, lhes tomou 10 dias. Ou seja, sempre é um tempo adicional. E aí ele escreve: terceira dispensação, depois dos 40 anos, nos levará e coloca um sinal de pergunta. Ou seja, que também há um tempo já destinado por Deus para fazer a obra que corresponde a esses dias. Vem que não temos muito tempo. Por isso, na vida de José, e o que eu falei de José não é para que vejam da maneira em que ali, vamos dizer, estava sendo cumprido, que era o nascimento de Jesus no ventre de Maria, o qual nesse tempo foi criado pelo Espírito Santo que fez sombra. Não estou focando nisso agora, estamos focando na parte de José e o que José ali esteve refletindo nesse momento. Vimos nesse dia a parte de Maria, a Maria virgem, ali desse tempo, e a Maria espiritual, que é a noiva do Senhor. São dois focos e dois ângulos diferentes que temos que saber identificar. E esse ministério, pelo qual não foi aberto ao irmão Branham, como lemos ali no livro de citações, vejam onde ele diz na mensagem Parado na Brecha, que foi esta mensagem pregada 23 de junho de 1963, e essa mensagem verdadeiramente há uma grande revelação aqui. Ele tem tão marcado que tudo isto é algo tão e tão valioso que eu dou graças a Deus que o tenha feito assim nesse tempo, como Ele nos deixou tudo isto para ter esta base escritural sob carpa. E tudo é tão simples como Deus está fazendo, e eu me encho de alegria e de regozijo ver como Deus, por meio da sua palavra, está vindicando todo o cumprimento e todo este mistério da vinda do Filho do Homem com seus anjos. E também dou graças a Deus que tem um povo que agarrou tudo isso e deu valor e deu o sentido a este tempo, porque sabe que sem este tempo, sem essa preparação, não podemos ir daqui. Eu dou graças a Deus por vocês. Eu dou graças a Deus porque compreenderam, porque são os sábios e porque estiveram agarrados dessas promessas, dessas profecias, e estão vendo se cumprindo. Ou seja, eu dou graças a Deus porque a obra que Deus está fazendo e está dando esse fruto e está dando essa luz do sol direta para que esse trigo chegue ao total amadurecimento. Sem estes raios de sol, não sabemos onde nos encontramos. Não saberíamos onde estamos. Estaríamos sem rumo.
Porque sempre Deus em cada tempo tem que ter a orientação qual Deus faz por meio do seu Espírito Santo de era em era e de dispensação em dispensação. Por isso, quando diz, ferirá o pastor e as ovelhas se espalharão, vão se espalhar. Não sabe para onde vão. Mas quando há um pastor, há uma mensagem que depois vamos ler daí muito formoso. Porque tiveram que ser pastores. Essa mensagem é tremenda. Aí vocês veem, diz pastor profeta, diz aí. Já mais adiante vamos ler daí também em algum outro estudo. Vamos ler aqui. Diz parado na brecha, página 19, diz: e agora, depois que a Bíblia foi interpretada completamente, você então note que se abriu o topo da pirâmide da forma de rocha. Não é um ensinamento sobre a pirâmide, não, isso não, porque o homem que ensina a doutrina da pirâmide, eu me suponho que eles sabem do que estão falando. Eu não sei nada sobre isso, mas, de qualquer forma, tinha em forma de pirâmide, mas a pedra de cabeceira nunca foi colocada. Agora, eu estive no Cairo e no Egito e a pedra de cabeceira nunca foi colocada porque era a pedra de ângulo, era a pedra de cabeceira, de coroa. Na igreja era a pedra de ângulo, de cabeceira. Assim que nunca veio. Ela foi rejeitada, Cristo. Mas ela virá. E eu creio que quando vier a igreja a formará em um lugar de justificação sobre Lutero, santificação sobre Wesley, e a mensagem pentecostal trará a igreja a uma tal minoria. E um ministério estará dentro dessas pessoas, que estará exatamente o mesmo ministério que teve Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo. Isso trará Jesus e agarrará a coisa inteira e levará longe. Ele escreve ministério. E levará longe, ele escreve rapto. E escreve a vinda do Senhor. Mais embaixo, diz: e quando ele vem, todas essas virgens se levantaram e diretaram suas lâmpadas, presbiteriano, luterano, batistas, todos que são nascidos do Espírito de Deus, seguirão no rapto. Diz que uma mensagem diz que a noiva foi formada de todos eles, ou seja, foi tirada de todos estes. Todos estes compõem a noiva. Eu creio que a noiva será chamada durante esse tempo. Eu creio que haverá alguns nos últimos dias que não terão que provar morte, mas que serão mudados no momento, num abrir e fechar de olhos. E ele escreve as 7 vigílias. Tempo de despertar é igual ressurreição e a transformação. E na mensagem, já saiu o sol, que foi pregado 18 de abril de 1965. Diz, está falando, isso já lemos, mas vamos colocá-lo aqui. Diz, não faz muito tempo foi contada uma pequena história sobre um pescador. Um indivíduo saiu e alugou um velho pescador para levar a pescar lá na costa oeste. Ele escreveu oeste. Saíram naquela manhã. Naquela manhã. E ele desenha uma pirâmide com uma flecha desde aí e escreve Mateus 13, 47 ao 50. E nos diz nessa escritura da parábola da rede. Essa é a escritura que ele coloca aí. Diz, e se algum de vocês pescar o salmão por lá, claro que vocês sabem o que acontece. Há uma neblina terrível e densa lá fora. Vejo meu irmãozinho Ed Piscal, lá embaixo, um missionário para os índios lá fora. E, por si, pescamos nas próprias costas. Assim que este pescador era melhor um aprendiz. Vocês sabem, ele foi pescar e
se perderam, esperando que amanhecesse. Vocês sabem, e eles estão, e já não podiam ouvir mais a sirene de alarme. E este pescador se excitou todo e disse: olha, estamos nos perdendo no mar. Ele se excitou todo, ele se emocionou e disse: senta-te, filho, senta-te. O velho pescador tranquilo, vocês sabem, ele sabia o que estava falando. Dizia: somente espere até que o sol saia. Então veremos onde nos encontramos. E ele aí escreve: deixa que o sol saia. Deixe que saia o sol e ver onde nos encontramos. No meio, mensageiro do leste também escreve: e pelo leste tu estás no oeste. Você diz: eu deveria ser metodista, batista ou pentecostal? Somente espere. O filho sobe e ele escreve: Moisés e Elias. Veremos onde nos encontramos, ele é a palavra. E espere até que vejas a palavra manifestada. E se ele é a palavra, se é preciso esperar que essa palavra seja manifestada, ele está dizendo: espere que o filho suba. Onde vamos ver essa palavra manifestada? No ministério de Moisés e Elias. Tem que ser esses ministérios manifestados neste tempo final. Diz, brilhando em cima da semente, o feixe movido, veremos onde nos encontramos. E ele faz um desenho da pirâmide e uma flecha para a pedra angular. E já para terminar aqui, onde paramos na mensagem que estávamos lendo, deste extrato da visão da carpa, volume 3, página 372, na metade onde paramos. Portanto, estejamos preparados, porque esse é o mistério do sétimo selo, que quando for aberto nos dará fé para sermos transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. Tudo vai muito bem no programa de Deus. Vai se cumprindo cada promessa a seu tempo. E as que faltam também se cumprirão no tempo preciso para a sua manifestação ou cumprimento. É um privilégio viver neste tempo, mesmo que temos uma responsabilidade muito grande, mas é o tempo mais glorioso de todos os tempos. Sempre chamei a Era de Ouro a este tempo final, porque é a Era de Ouro no corpo místico de Cristo. A Era do lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo é a Era de Ouro da pedra angular. Consequentemente, é um tempo para Deus dar grandes bênçãos a todos os crentes. E mais embaixo, na página 373, embaixo diz: estamos num ciclo profético, onde muitas profecias correspondentes ao tempo final estarão se cumprindo, e se não vigiarmos, passará despercebido todo o programa divino, mas desejamos estar bem despertos espiritualmente, para ver até o mais mínimo detalhe do cumprimento das profecias do reino de Deus, que será estabelecido neste planeta Terra, onde Deus derramará suas bênçãos de amor, de paz, de prosperidade para todo Israel e para todas as nações que se unirão a Israel nesse reino. Onde está o rei de Israel? Essa pergunta será respondida no cumprimento da visão da carpa, na terceira etapa, e a resposta incluirá: nasceu o rei. A boa notícia será que terá nascido o rei. E a pergunta será: onde está? As duas perguntas que surgem automaticamente: nasceu? Sim, nasceu. Onde está? Por agora está fechado, selado no sétimo selo de Apocalipse capítulo 8, versículo 1, e será aberto a todos nós na terceira etapa, que se cumprirá na visão da carpa, e será de regozijo, de alegria para o cristianismo e também para os judeus. Por isso devem manter boa amizade, porque ambos os povos creem no mesmo Deus. Ou seja, essa pergunta, eu creio que agora com essa conversa foi bastante clara. Já nós estamos bem adiantados em todo este conhecimento, e à medida que vamos falando e vamos mostrando pelas Escrituras e pelos escritos do irmão William, todo este grande mistério do sétimo selo, qual está sendo aberto na carpa. Ou seja, aqui, neste lugar, sob carpa, aqui onde eu estou, que é
no lugar onde estou falando na carpa. Ou seja, que tudo está sendo dado desde aqui, nesta forma que Deus proviu neste tempo, o qual também é escritural. E já vamos ir vendo mais adiante onde isso está, na visão da carpa. Ou seja, que tudo Deus vai cumprindo de uma forma simples. E vai havendo esse entrelace entre todas essas coisas, em todas essas etapas, e em tudo isso que o reverendo William Branham viu nessa ocasião, tudo isso vai chegar a esse momento, mas antes vem um entrelace em todas essas coisas que ele viu ali, e já estaríamos familiarizados em tudo isso que estaria sendo cumprido nesse momento que ele estava vendo tudo que o anjo estava mostrando nessa atividade. Assim que estejamos, como diz ali nosso irmão William, com nossos olhos espirituais bem abertos e olhando que não nos escape nenhum detalhe do cumprimento do sétimo selo, do cumprimento da vinda do Senhor com seus anjos, do cumprimento de tudo que Deus falou no livro dos selos e nas diferentes mensagens depois da abertura dos selos, os quais nos foi dito que aí está tudo o que necessitamos conhecer para entender, para compreender tudo o que Deus estaria fazendo quando estiver sendo cumprido, ou estiverem sendo cumpridos essas promessas no meio da igreja, para que não nos passe por alto despercebido. Por isso, tomo que preparamos faz pouco tempo de todos estes temas que o próprio irmão William nos recomendou que tivéssemos e que todos os ministros e irmãos tivessem, para que quando Deus estiver cumprindo todas essas promessas e profecias que faltam por cumprir no meio da igreja noiva do Senhor, a Maria espiritual, não nos passe por alto despercebido e o vejamos quando este sol pegar, der neste trigo e digamos, isto era o que me faltava para ir daqui. Isto era o que eu desejava. Isto era o que eu queria. Porque eu quero. Eu fui convidado a ceia das bodas do Cordeiro. Consequentemente, eu aceito este convite. Assim que me deem o que eu necessito para ir à ceia das bodas do Cordeiro. Isso é o que está sendo dado ao povo. Está sendo dada essa preparação. Está sendo dadas as ferramentas para ter essa vestimenta limpa, para obter este corpo teofânico e assim ver os mortos ressuscitados e ser transformados. E já com esse corpo eterno, podemos ir então a essa ceia que fomos convidados e que já está pronta. Estão esperando por nós. Estão esperando pela preparação dos escolhidos deste tempo final da etapa de ouro da era da pedra angular. Foi realmente um privilégio e uma bênção para mim poder falar todas essas coisas escritas nas mensagens, tanto do precursor como do precursado. Tudo o que Deus nos deixou desta palavra, dessas profecias que foram faladas e escritas, para que cada um de nós continuamos nos preparando para a nossa adoção. Nessa conversa que tivemos para este dia, o qual é sobre o tema que podemos colocar aqui para assim ter uma referência do que estivemos falando e vamos ver que tema podemos colocar aqui a este. Eu tinha por aqui marcado. Tinha aqui marcado.
E podemos. Tem vários que tinha aqui à mão, mas vamos encerrar porque senão não acabaríamos. E aqui tem algo que poderíamos ler também, mas vejam, vamos deixá-lo até aí. E já depois, em alguns minutos, já conseguiremos o tema para colocá-lo antes de subi-lo à página. Assim que Deus os abençoe, Deus os guarde. E ore muito pela atividade dessa noite, de hoje, sexta-feira, 2 de setembro, e também da atividade de amanhã, sábado, que será às 8 da manhã, hora de Porto Rico, e também a de domingo. E aos irmãos que estão reunidos lá em Puno, no Peru, lá com o nosso irmão Bruno, que está começando essa viagem lá para a Bolívia, estão ali na fronteira com o Peru, e também todos os lugares onde ele for, creio que nosso irmão Rona Rios também está, e também Ramiro é quem vai acompanhar lá na Bolívia nessa viagem que ele está realizando, ajudando os irmãos na parte da gráfica, e também está nosso irmão Patrício Lara com uma comitiva do Chile lá nessa zona, dessa área de Puno, no Peru, essa área lá de cima do alto. Que Deus abençoe também Patrício, Rona Rios, Ramiro e Bruno também, que nessa viagem que ele está realizando seja de bênção, continue sendo de bênção em todos os lugares que ele for, já que Deus lhe deu essa facilidade dessas máquinas de gráfica, colocando em cada lugar, se for possível, em todas as congregações que tiverem, e se imprimissem os livros, é uma grande bênção. Imagine, ter centro missionários em todos os lugares, ou seja, em todas as congregações. Isso seria de grande ajuda para todos os irmãos. E se isso for possível, pois, que seja possível. Para Deus não há nada impossível, ou seja, que seja possível isso, colocar gráficas em todos os lugares, isso seria uma grande bênção. E também todos os que estão conectados lá na Argentina com nosso irmão Reverendo Guilhermo Rodrigues, que tem uma atividade de pastores hoje. Também amanhã pela manhã vão estar reunidos em diferentes lugares, também conectados com a atividade de amanhã. E todos que estarão hoje, amanhã e domingo, que Deus os abençoe e Deus guarde a todos nesta ocasião na qual pude dar essa saudação para todos e cada um de vocês. Que Deus os abençoe e Deus guarde a todos.